Nossa Senhora, a Virgem de Guadalupe, falou. E ela disse que estava ali para explicar a respeito dos maias. O que tinha acontecido com eles e quem eram eles. Em primeiro lugar, ela falou que eles eram um povo diferente e que foram colocados naquela região longe de toda a civilização. A civilização até então acontecia na Ásia, na Europa, na África, no Oriente, mas não tinha ainda, pelo menos não conhecida pela civilização, nada aqui. Então, quando eles foram colocados ali, em verdade, praticamente não tinha nada ali. Eles foram os primeiros. E como eles tinham uma conexão com Deus, eles sabiam de Deus. Não exatamente, como a gente pensa, mas eles tinham uma conexão muito grande. E eles sabiam que existe lá na eternidade da luz uma cidade chamada a Cidade das Pirâmides, que é o centro administrativo de Jesus, aonde ele realmente vive. A Cidade das Pirâmides. É uma coisa fantástica, graças a Deus também tive acesso de ver essa cidade magnífica. Algumas outras pessoas também já viram. Mas essa cidade tem as pirâmides imensas, douradas, com um cruzeiro de luz em cima, e é realmente lindo, maravilhoso, inexplicável. E os maias construíram tantas pirâmides tentando imitar a cidade das pirâmides da onde eles vinham. Então, lá na luz, a pirâmide significa o Espírito Santo. Lá não existem animais. Então, aqui na Terra, foi enviada uma pomba e daí ficou o símbolo do Espírito Santo, a pomba. Mas na luz não tem animais, não tem vidas inferiores. E daí o símbolo do Espírito Santo lá é a pirâmide, porque a luz incide no ápice da pirâmide, rola pelas paredes, emanando para dentro da pirâmide. E aí tudo fica perfeitamente iluminado com a luz do Espírito Santo, que é de Deus, que daí ilumina todas as pirâmides daqueles que moram lá. Então, os maias, que sabiam da existência, eles foram criando pirâmides e ali eles faziam suas devoções a Deus. A crença deles não é como a cristã, porque eles tinham um outro desígnio, então eles ainda eram antes de Cristo, mas mesmo assim eles eram um povo que faziam muita oração. Eles tinham muita devoção, eles eram extremamente unidos, eram contentes e alegres e estavam sempre louvando a Deus. E assim eles viveram durante muito tempo, até que um dia desceram do norte os toltecas, outras tribos, e acabaram invadindo e miscigenou. Eles acabaram deixando, porque eles tinham inteligência, os outros eram guerreiros. Eles não eram guerreiros. Aí eles acabaram tendo que conviver com os guerreiros, se misturou e daí aconteceram outras coisas, sacrifícios, isso e aquilo, que não era realmente da origem deles. Mas, como aqui o mundo é pesado, eles tiveram que se adaptar. E o que aconteceu com eles? Eis que nessa manhã, que eles postaram as mesas todas lá para tomarem o café, quando menos esperaram, tocou as trombetas, eles correram tudo para olhar o céu, e lá vinha Jesus descendo e arrebatou todos os escolhidos. Os outros
fugiram, os que não eram, os que estavam misturados, fugiram, mas deixaram tudo ali. E por isso que eles não foram encontrados, e até hoje tem um monte de teoria, eles não sabem o que aconteceu. Mas a Virgem de Guadalupe informou que eles foram arrebatados, que já teve o juízo deles, e eles estão lá na eternidade da luz. E o que tem a ver com a Virgem de Guadalupe? O que tem a ver é o seguinte: primeira coisa, nós temos que entender que nós somos espíritos e que dentro de nós estamos na carne, mas a carne é passageira, e que dentro de nós tem o espírito. E temos que entender que o mundo espiritual, tudo que é produzido não perece, é eterno. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, atos, procedimentos, eles produzem a energia espiritual porque é feito pelo nosso espírito. E a energia espiritual produzida pelo espírito, ela não perece nunca mais. E como os maias faziam muitas orações, muita devoção, toda a energia espiritual gerada pelas orações deles subiu para Deus. E Deus guardou essas energias. Aí depois, Deus pegou essas energias produzidas por eles e transformou no manto da Virgem de Guadalupe. Então, aquele manto magnífico, lindo, é produzido pelas energias das orações geradas pelos maias. E o objetivo ainda é bem maior do que isso. É para mostrar para vocês o poder das orações, o poder da conexão. Porque daí, depois, ela apareceu lá para o índio, né? Dia 8 de dezembro de 1500 e alguma coisa, não sei exatamente a data, mas ela apareceu lá para o índio. E ela deixou registrado, dentro do manto que o índio usava, um manto de tilma. A tilma, para vocês entenderem, era um tecido feito de cactos. E esse tecido durava no máximo 15 anos e ele desmancha. Foram feitos muitos testes. Ele não sobrevive mais que 15 anos. Pois bem, dentro desse manto, ela deixou a imagem dela gravada, que hoje se sabe que não está no tecido, está 2 milímetros acima, fora do tecido. E essa imagem não tem tinta, não foi pintada, não tem sinais nenhum de pincel, né, porque sempre os artistas deixam os traços, não tem traços. E foi pesquisado por um químico, inclusive ateu, que tinha maior interesse em descobrir o mistério, e ele teve que dizer que não tinha tinta, que ali não foi encontrado nenhum elemento dos 116 átomos que nós temos, né, aqui na Terra. Então, esse manto já tem praticamente 500 anos e está lá guardado, que é uma prova viva da existência dela. Em 1923, uma pessoa que era um guerrilheiro, ele foi lá, o manto estava exposto, tinha um altar, ela estava dentro de uma caixinha de vidro, né, o manto ali, para as pessoas poderem lá ver o manto. E aí, o sujeito foi lá, depositou um vasinho de flores na frente do manto e saiu. E tinha uma bomba dentro do vasinho. E a bomba explodiu e
tinha uma cruz de ferro na frente, retorceu tudo, destruiu todo o altar. E a casinha de vidro com o manto inteirinha. Não aconteceu nada. Aí então eles tomaram providências. Hoje tu não tem essa facilidade de chegar tão perto, mas o manto está lá para vocês comprovarem o que eu estou falando. Comprem uma passagem até o México, a cidade do México, e vão lá ver o manto da Virgem de Guadalupe. Está lá. E aí a Virgem de Guadalupe pediu para construírem essa catedral que hoje existe lá no México, onde as pessoas daí passaram a rezar por ela, e todas as orações que foram fazendo só aumentou o poder do seu manto. E por isso ela pode fazer curas, pode fazer várias coisas. E assim apareceu em Lourdes, na França, para uma garotinha chamada Bernadette, uma senhora que ela não sabia quem era. E ela foi pressionada pelas autoridades, porque seria punida se estivesse mentindo. E aí ela recebeu de Nossa Senhora o nome, e ela chegou e disse que era a Imaculada Conceição, um termo que nem ela conhecia. E eles entenderam, viram que era verdade, e construíram também um santuário lá, e as pessoas começaram a peregrinar, ir lá, e fazer muitas orações. E aí surgiu a Nossa Senhora de Lourdes. E o manto que ela usa é feito pelas energias de todos que desde aquele momento ficaram rezando por ela e daí produziram o manto dela. Aqui no Brasil teve a Nossa Senhora Aparecida, era só uma imagem caída lá no rio. E os pescadores encontraram aquela imagem e daí ficaram impressionados, porque logo em seguida aconteceu um milagre. Eles não estavam conseguindo pescar nada, e depois de acharem a imagem da santa, jogaram as redes e pegaram peixe além da conta. Então, enfim, daí começaram a ter devoção pela Nossa Senhora Aparecida, e todas as orações geraram as energias que formam o manto dela hoje e que tem o poder. E quanto mais gente vai lá rezar e orar, mais poder aquele manto tem. E por isso que produz curas e várias coisas. Assim teve a Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal. Enfim, Nossa Senhora apareceu em muitos lugares, e em cada lugar foram fazendo devoção, e por isso que tem tantas Nossas Senhoras. Mas em verdade só muda o manto. A Nossa Senhora é a mesma, é a Virgem Maria, Mãe de Jesus, que Deus, por respeito a ela, pelo papel que ela fez para Deus, que trouxe, concebeu a luz aqui no mundo, ordenado por Deus, pelo Espírito Santo, e Deus tem muita consideração, total consideração, por aqueles que Ele usa para trabalhar para Ele. E ela foi arrebatada quando tinha 60 anos, Nossa Senhora, e está lá na eternidade da luz, e ela é considerada a rainha soberana do astral. E ela, daí, é considerada a mãe da terra, a mãe da humanidade, de todos. Aqueles que podem reconhecer e que se ligam, ela vai ajudar. Ela não salva ninguém, porque quem salva é Jesus. Mas ela vê se você está saindo do caminho, e no invisível ela vai trabalhar para que você fique no caminho de Jesus. Então, por isso, para vocês entenderem a questão das Nossas Senhoras, para não ficarem com crenças limitantes que distorcem a verdade e que trazem o abuso de muitas pessoas que, por falta do conhecimento verdadeiro, acabam atacando. Nossa Senhora é extremamente atacada por pessoas que se dizem de Deus. Atacam aquela que foi escolhida por Deus para trazer o filho dele e cuidar do filho dele aqui no mundo.
que hoje também é Deus, Deus Filho, mas Jesus é Deus. Então, isso é uma ignorância. E Nossa Senhora trouxe essas informações para que as pessoas saiam da ignorância, para que entendam como é que tudo se gera, que a coisa é muito maior do que o nosso mero pensamento, do que nossa vontade, do que nossos desejos. Então, o que eu estou falando é 100% verdade. Eu tenho 66 anos, sou um profissional sério, construí a minha vida em cima da verdade e não estou aqui para mentir para ninguém. Por isso, estou falando para vocês o que a luz passou para a gente aqui, e essa é a verdade, e então vocês agora sabem e podem contar para os outros. Amém. Amém.